docentes. Nossa, então já falando já sobre esse cenário, né, do evangelho na Ucrânia, pra gente, cada lugar tem a sua cultura. Sim. Como que é isso pra você? O evangelho, ele sempre foi algo muito crescente. Como que é o evangelho na Ucrânia? Teve diferença com o passar dos anos? Sim. Então, Fala um Ucrânia pouquinho pra gente aí. um país que ela só nasceu como país em 1991, porque ela Certo. estava fazendo parte da União Soviética. Isso. Como outros muitos países. E quando em 1991 a Ucrânia nasceu como país independente, começaram a ir muitos missionários dos Estados Unidos, a maioria deles de lá e outros países também. E começaram, o evangelho começou a crescer, porque antes, até esse tempo, nós estávamos vivendo, o país estava fazendo parte da União Soviética, e isso foi muito difícil, porque comunismo queria acabar com fé em Deus. Falaram que Deus não existe, que muitas pessoas, que meu avô contava histórias terríveis, que muitos pastores que estavam pregando escondido, quando eles foram achados, eles foram levados para a Sibéria e ninguém não voltou mais de lá. Uau, Foram muitos levados para lá, pessoas mortas, por causa que foi achada uma Bíblia em tua casa. E estava uma época, quando eu nem fui nascido ainda, quando estava uma Bíblia só na algumas pequenos grupos, só uma. E pastor que estava pregando, ele estava levando um lugar para o outro, e assim funcionava. Uau. Foi muito difícil. Então, esse tempo, dentro da União Soviética, Sim. havia uma perseguição muito grande Muito em relação grande. aos cristãos. Sim. Não era um número muito expressivo, então? Sim, Ou já era... Não estava muitas igrejas. Igrejas estavam debaixo dos governos dos comunismo. E tipo, quando a Ucrânia como nasceu como país, o evangelho começou a crescer, mas apesar da nossa cultura ucraniana, a cultura ucraniana sofreu muito da sua história, desde a Primeira Guerra Mundial até hoje. Então, pessoas, eles estão muito fechados. Se nós falamos sobre curitibanos agora pouco tempo atrás, que eles estão fechados. Então, se nós falamos sobre ucranianos, não dá nem como comparar, porque o ucraniano é bem mais fechado. Muito ele fechado. pode trabalhar contigo 2 anos no trabalho, ele nem vai convidar para comer churrasco na sua casa. Ele pode ter uma amizade assim, por exemplo, Sim. ele está na mesa, Isso. bem amigo, já tem bastante... Sim. Conversa sobre tudo... Mas nem essa sobre coisa tudo. não conversa sobre tudo. O ucraniano, ele não vai contar algumas histórias, tipo segredos, algumas coisas da família. Não é comum para, sabe, se não abrir é como muito. isso, eu digo assim, cultural. Sim, isso então, cultural. muitas vezes o assunto ele vai ficar muito dentro do trabalho. Sim, As trabalho. pessoas não têm aquele acesso à vida particular das pessoas, como você vê. Cultura bem mais fechada, tipo, algumas coisas que não conta para todo mundo. Porque aqui no Brasil, bem diferente. Você conheceu, contou toda a sua história, desde o primeiro encontro. Amanhã já você faz churrasco. Lá não funciona assim, você precisa ganhar confiança. Uau! E mesmo ganhando confiança, isso leva um tempo, assim. Sim, e mesmo como quando você ganha confiança, quando essa parte falando sobre Jesus, falando sobre Deus, ok. uma coisa que você precisa devagar antes mostrando. Se a pessoa tem interesse e se ela puxa para essa conversa, então isso você já pode abertamente falar sobre isso, porque se você quer falar e a pessoa não gosta... Você dá esse passo, aí você já perdeu aí Isso, você já perdeu, ele vai fugir outra vez, não vai querer se encontrar.